Chernobyl é um dos locais nucleares mais famosos do mundo, mas por um motivo negativo. O derretimento do reator em 1986 virou símbolo global dos perigos de acidentes nucleares. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética competiam em armas nucleares, e esse desastre aumentou o medo de um possível ataque nuclear. Felizmente, não ocorreu. O desastre de Chernobyl esconde segredos sombrios pouco conhecidos. Confira 5 dos fatos mais obscuros sobre o ocorrido. A União Soviética levou dias para admitir o desastre em Chernobyl. Quando os alarmes de radiação dispararam na Suécia, a mais de 960 quilômetros de distância, os soviéticos fizeram um anúncio oficial de que um acidente havia ocorrido alguns meses depois. Alegaram que 31 pessoas morreram em meses por radiação. O número de mortos divulgado foi debatido por anos pelo Comitê Internacional após conferência da ONU, que estimou mais de 4.000 mortos. Organizações relataram 6.000 mortes na equipe de limpeza e uma delas afirmou que mais de 200.000 pessoas morreram até 10 anos após o incidente. Isso gerou especulações de que a União Soviética ocultou o número real de mortes em Chernobyl. Mikhail Gorbachev, então líder da União Soviética, tinha motivos. Em seu primeiro ano no poder, preocupava-se com a repercussão interna do desastre. O próprio Gorbachev admitiu em 2002 que esse desastre pode ter causado o fim da União Soviética. Sem o número oficial de mortos, centenas de milhares foram expostos à radiação excessiva. Próxima de Pripyat, a cidade tinha quase 50.000 habitantes e mais de 600.000 foram enviados para conter o desastre. Bombeiros relataram que a radiação era tão intensa que sentiam gosto de metal no ar a quilômetros do incidente. Com tantos números conflitantes, talvez nunca saibamos a real mortalidade desse desastre. Como essas pessoas morreram? Foram realmente 1 milhão de mortes por causa do acidente na usina nuclear? Elas morreram de vários tipos diferentes de doenças, desde câncer até doenças cardíacas, danos cerebrais, câncer de tireoide. Mas muitas crianças morreram ainda no útero ou de defeitos congênitos após o nascimento. Como esses cientistas determinaram 985.000 mortes como resultado de Chernobyl? Com base nos dados médicos que estavam disponíveis para os cientistas? Chuvas radioativas foram registradas em toda a Europa após o desastre de Chernobyl. Na verdade, a chuva foi detectada tão longe do local quanto no noroeste da Irlanda. Materiais radioativos podem ter se espalhado mais pelo Atlântico, mas não foram detectados por falta de detectores na área. A água subterrânea foi contaminada pelos isótopos radioativos da chuva. Frutas e vegetais na Europa também foram afetados, mas sem níveis letais. Cientistas suspeitam que isso pode ter aumentado o câncer, já que antes do desastre o câncer de tireoide infantil era raríssimo. Um ano depois, o número de crianças com a doença cresceu mais de 200% mundialmente e não há dados dos países vizinhos. Eles achavam que as vacas transmitiam o isótopo pelo leite ao comerem grama com chuva radioativa. Com a chuva radioativa sendo detectada tão ao norte quanto a Suécia, é altamente possível que mais tenha chegado ao Ártico. Os efeitos da chuva radioativa são de curta duração quando se trata de gelo ou neve. Ela fica congelada por décadas e pode ser liberada aos poucos no ambiente. Junto aos resíduos nucleares dos testes no norte da Rússia, o Ártico pode acumular isótopos radioativos que podem ser liberados quando neve e gelo derretem. Quando isso ocorrer, pode prejudicar o ecossistema do Ártico e ter efeitos ainda piores que o esperado. Muitas pessoas acreditam que a área ao redor de Chernobyl está atualmente completamente desprovida de qualquer vida, no entanto, isso não é verdade. A maioria das espécies de vida selvagem prospera em Chernobyl. A zona de exclusão, antes com 30 milhas quadradas, hoje tem cerca de 1.600. Dentro desse raio, existe uma área chamada Floresta Vermelha, que recebe esse nome devido à coloração avermelhada das árvores. Isso foi causado por grandes quantidades de radiação. Muitas árvores da floresta estão mortas, mas de pé, pois o fungo que as decompõe também foi morto pela radiação.
Por isso, essas árvores são chamadas de zumbis. Um efeito curioso da radiação é seu impacto nas aves. Mutações genéticas causaram aves com cérebros menores, o que pode ocorrer em outros animais. A zona de exclusão de Chernobyl virou refúgio para animais selvagens, como lobos, ursos e alces, que têm populações crescentes. Um estudo sugere que os lobos podem estar prosperando mais em Chernobyl do que no Parque Nacional de Yellowstone. Cientistas afirmam que a radioatividade afeta menos a natureza do que o impacto humano, permitindo que várias espécies prosperem. É triste saber que o derretimento de uma usina nuclear afeta menos a natureza do que os próprios humanos. A limpeza de Chernobyl foi uma grande tarefa. Inicialmente, a União Soviética usou robôs alemães para isso. Foi uma das primeiras vezes que robôs limparam um desastre, mas a tecnologia não estava pronta e o metal deles derreteu devido à radiação. Por causa disso, bombeiros e uma equipe especializada de limpeza foram enviados a pé. Instalaram barreiras radioativas para protegê-los, permitindo apenas 1 minuto diário de limpeza para evitar exposição. Eles foram chamados de biorobôs porque fizeram tarefas que robôs não conseguiam. Alguns desses homens morreram e foram enterrados em caixões lacrados, para evitar que a radiação contaminasse o ambiente. Durante a limpeza, os trabalhadores descobriram que um dos reatores estava entrando em colapso e derretendo através da usina, criando uma substância semelhante à lava composta de isótopos radioativos e metal. A substância estava tão quente que derretia. O concreto sob a usina servia como reservatório de material de resfriamento. Se essas duas coisas se combinassem, o que estava prestes a acontecer, uma segunda explosão teria ocorrido. Dessa vez, a zona de contaminação teria abrangido cerca de metade da Europa. Milhões poderiam ter morrido de doença da radiação e o impacto econômico causara uma grande depressão mundial. 3 homens corajosos desceram ao tubo, drenaram a água manualmente e salvaram a Europa de uma possível catástrofe, ganhando o apelido de Esquadrão Suicida. Eles sabiam dos riscos, mas também sabiam o que aconteceria se não fossem. Entraram no reservatório escuro com água radioativa para achar as válvulas, considerada por muitos uma missão quase impossível. Segundo a lenda, todos os 3 homens morreram, mas depois se descobriu que 2 ainda vivem e não tiveram efeitos adversos. Há 33 anos após Chernobyl, pessoas ainda correm risco de radiação. Em 2015, incêndios florestais em toda a Rússia estavam se dirigindo para Chernobyl e quase fizeram com que a floresta próxima pegasse fogo após Chernobyl. As árvores próximas foram expostas a altas doses de radiação e, consequentemente, morreram. Como mencionado anteriormente, a radiação matou os fungos e germes que normalmente consumiriam essas árvores. Animais que espalham fungos evitam a área pela falta de vegetação. Árvores secas e mortas servem como combustível para incêndios florestais. Se tivessem pegado fogo, partículas radioativas seriam espalhadas pelo ar. Foi por pouco e pode acontecer de novo. A área criada para conter os efeitos radioativos do desastre nuclear é altamente suscetível a incêndios florestais. Secas em toda a Europa Oriental e Central aumentam o risco disso acontecer também. No entanto, isso não é a única coisa que coloca as pessoas em risco. O sarcófago criado para isolar o reator 4 responsável pela explosão não está totalmente seguro. Especialistas afirmam que uma segunda explosão é possível, mas os avanços tecnológicos reduzem o risco. Anunciaram que o sarcófago será desmontado e trocado por novo dispositivo de contenção. Especialistas alertam que, se algo der errado, toda a área pode ficar em risco novamente. O projeto não começou por falta de financiamento. Tomara que a contenção dure até que a tecnologia torne a área segura. A região ficará insegura para a habitação pelos próximos 20.000 anos. Após 30 anos, Chernobyl continua perigoso para morar. Em 26 de abril de 1986, um teste mal executado liberou material nuclear pela Europa e elevou a radiação. Foi o maior desastre nuclear da história
Imagens mostravam a instalação destruída enquanto socorristas avaliavam os danos. E agora, com a aproximação do 30º aniversário, Rashid Alimov, do Greenpeace, diz que pouca coisa mudou. Os níveis de radiação são altos e muitas áreas são consideradas contaminadas e inadequadas para a agricultura e outras atividades. Aqui, na região de Briansk, na Rússia, a radiação afetou todos os aspectos da vida das pessoas. Ela está nos alimentos que eles comem, no leite e na água que bebem, nos parquinhos das crianças e no solo onde seus vegetais crescem. E isso é tudo para este vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Deixo abaixo os links das fontes, imagens, músicas usadas no vídeo e também meus perfis no Twitter e Instagram, TheBurk321. Por enquanto é isso. Até a próxima.